Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de tecnologia de aplicação de defensivos. Nesta aula, abordaremos dois assuntos muito importantes para a tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. No primeiro momento, vamos falar aí sobre os fatores climáticos e, no segundo momento, teoria das gotas de pulverização. Nós decidimos dividir esses em dois assuntos, em duas partes, para não ficar muito longo. Então, quais são os fatores meteorológicos mais importantes para a tecnologia de aplicação? Então, são justamente esses três fatores: temperatura, velocidade do vento e umidade relativa do ar. Ou seja, então isso requer uma adequação da tecnologia de aplicação no momento da pulverização. Porque sempre a gente aborda que deve ter o quê? Uma condição ideal de temperatura, uma condição ideal de velocidade do vento e uma condição ideal de umidade relativa a gente fazer uma pulverização. Porém, nem sempre isso é possível, né? Então a gente tem que fazer o quê? Trabalhar a tecnologia de aplicação fazendo uma adequação para que a gente faça o quê? Uma boa aplicação de defensivo. Então, condições ambientais. Umidade relativa do ar. Abaixo de 50%, isso pode causar o quê? Uma evaporação das gotas. Então, a umidade relativa do ar ideal é entre 50% e 90%. Então, há necessidade, vendo o momento da aplicação, velocidade do vento acima de 10 km por hora pode acarretar o que é uma maior deriva das gotas. Ideal entre 3 e 10 km por hora. Tá? E ausência de vento também não é interessante. Tá? Por quê? Porque esse vento, de certa forma, ele ajuda também o quê? Na descida da gota. Ou seja, para que essa gota tenha uma melhor penetração no dossel de plantas. Ou seja, é muito importante, principalmente que você está com a cultura, o quê? Já com as plantas já um pouco altas, né? E também com as entrelinhas fechadas. Então, esse vento ele também ajuda o quê? As gotas penetrarem aqui naquele dossel de plantas. Então, vento zero também não é recomendado. Por quê? Porque essas gotas podem ficar, principalmente aquelas gotas menores, né? Elas podem ficar levitando ali na superfície ali e não penetram aqui no dossel de plantas. Temperatura acima de 30 graus Celsius também pode acontecer o que? Uma evaporação e deriva vertical das gotas. Então, recomendado temperatura que entre 6 graus e 30 graus Celsius. Então, temos aqui, né, condições ideais. Temperatura menor que 30, umidade relativa do ar maior que 50%, e vento, velocidade do vento, né, entre 3 e 10 km por hora. Então, essas condições, geralmente, nós temos o quê? Essas condições ideais para aplicações, né? Então, geralmente acontece que no início da manhã ou início da noite, né? Tá? Que nós temos aí baixa temperatura, alta umidade e pouco vento. Então, exemplo, a gente pode utilizar, nas condições dessa aí, gotas finas e volume menor, tá? Aplicação em condições menos favoráveis, ou seja, meio do dia, alta temperatura, baixa umidade e mais vento, nós já temos que utilizar o quê? Gotas médias e um volume maior. Então, isso é o quê? Fazendo o quê? Uma adequação da tecnologia de aplicação conforme as condições ambientais. Condições mais favoráveis, podemos trabalhar com gotas mais finas e volume menor. Condições menos favoráveis, já temos que trabalhar, geralmente, o quê? Com gotas médias e um volume maior, tá? Então, esse gráfico aqui, ele mostra o quê? Variação das condições ambientais durante o dia. Então, vejam bem, aqui, ó, num período aí de 4 até 8 horas, né? Tá? Então, nós temos uma temperatura, a temperatura do ar, certo? Aqui, ó, bem menor, né? Por volta aqui de 18 graus, certo? À medida que o dia vai se prolongando, então vejam bem aqui, né?
horário aqui mais ou menos de meio-dia, tá? Por exemplo, meio-dia até 16 horas, de 12 até as 16 horas. Então, aquele período que nós já temos aqui, ó, uma maior velocidade do vento, uma maior temperatura do ar, né? Tá? E também o que? Uma menor umidade relativa do ar, tá? Então, ou seja, então muito importante isso aí, que à medida que o dia vai se passando, tá? Ou seja, vai se aproximando mais aí do meio-dia, mais para o final da tarde, então já tem aí um aumento de temperatura, maior velocidade do vento e, consequentemente, uma menor umidade relativa do ar. Então, vejam bem, então nesse período aqui, tá? Entre, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui 11 horas, tá? 10 horas, 11 horas, até umas 15 horas mais ou menos, até 16 horas, já é uma condição que menos favorável que para a gente fazer o que? Uma aplicação defensiva. Fazer. Então, portanto, a gente tem que fazer o quê? Tem que trabalhar o quê? Já com gotas médias, tá? E com volume maior também. Então, esse primeiro gráfico aqui também mostra aqui, ó, então variação da temperatura. Então, o primeiro gráfico aqui, variação da temperatura, segundo gráfico, umidade relativa do dia, tá? E o terceiro aqui, né, embaixo aqui, a variação da velocidade do vento. Então, nós temos aqui, ó, temperatura maior entre 12 até as 14 horas, né? Então, essa faixa aqui, ó, mais ou menos aqui, né, de 12, ó, até as 14 horas. Então, vejam bem aqui, ó, temperatura maior, né? Certo? Umidade relativa, tá? Então, nós temos a umidade relativa aqui, ó, menor o que? Também, né? Aqui, ó, entre 13 e 15 horas, que também não é às 15 horas, mas é aqui, ó, menor, aqui, ó, de 13 até as 15 horas, que a gente tem uma umidade relativa, o que é menor umidade relativa no dia. Então, à medida que o dia vai se prolongando aqui, a umidade vai caindo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 5 horas da manhã. Então, por exemplo, essa umidade estava o que? A 75%, né? Então, à medida que o dia vai prolongando, ela vai diminuindo, atingindo o que? Seu pico mínimo aqui, tá? Entre 13 e 15 horas, depois ela começa o que? A aumentar, começa a aumentar a umidade relativa. Velocidade do vento, olha só. Então, nós temos aqui também que por volta de 5 horas, a velocidade do vento menor, à medida que o dia vai se prolongando, vai aumentando, atingindo um pico máximo aqui, né? Por volta aí de 12 horas e 30 minutos, e depois a velocidade do vento começa o que a cair novamente, tá? Então, fatores, temperatura, umidade. Então, tamanho de gotas de acordo com as condições ambientais. Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, gotas muito finas ou finas. Então, é recomendado você utilizar o que? Quando a temperatura estiver o que? Abaixo de 25 graus. Gotas finas, devemos utilizar gotas finas ou médias quando a temperatura estiver o quê? Entre 25 e 28 graus Celsius. Gotas médias ou grossas, devemos utilizar quando a temperatura estiver o quê? Acima de 28 graus Celsius, tá? Então, e quanto à umidade? Então, umidade relativa, gotas muito finas ou finas, umidade geralmente acima de 70%, finas ou médias, 60%, umidade relativa entre 60% e 70%, e gotas médias ou grossas, quando a umidade relativa estiver abaixo de 60%. Então, isso aqui é muito importante para que a gente evitar que tenha o que? Perdas aí, deriva, né? Principalmente o que? Por evaporação. Então, só aqui alguns equipamentos, né, para a gente medir velocidade do vento e temperatura, né? Então, nós temos aqui esse primeiro aqui, esse branquinho aqui é o termoigômetro, né? Que ele mede o que? Temperatura e umidade relativa. Aí nós temos aqui o anemômetro, né? Que dá a velocidade do vento. E aqui também nós temos um outro equipamento aqui que a gente pode estar medindo aí também o que? A umidade. Então, muito importante, né? Equipamentos baratos, certo? Mas que ajuda muito, tá? Nos dá aí muita informação muito importante o que? Das condições ambientais para a gente fazer o que? Uma aplicação de
de defensivo. Então, esse aqui é o anemômetro, né, que só dá a velocidade do vento. Tá? E aqui também a gente pode ter também na propriedade o que? Uma mini estação aqui meteorológica. Tá? Muito importante também, que vai nos dar aí muitas informações importantes das condições ambientais para a gente faça uma aplicação. Então, aqui mais alguns exemplos de equipamentos, né? Tá? Termigômetro e anemômetro. Então, termigômetro e anemômetro, ele dá o que? Temperatura, umidade e velocidade do vento. Então, nós temos aqui vários modelos, né? Tá? Existentes aí no mercado. Tá? Geralmente um custo baixo, né? Considerando aí a importância deles para que a gente faça aí uma boa aplicação defensiva agrícola. Então, são equipamentos que a gente pode considerar que são baratos, tá? Que são bem baratos e importantes a gente ter aí em mãos quando a gente vai fazer o quê? Uma aplicação de defensivo. Aqui, né? Essa figura aqui mostra, né, que está relacionando aqui velocidade do vento versus tamanho de gotas, né? Então, alta ação convectiva, tá? Então, temperatura alta, dia ensolarado, pouco ou sem vento, solo descoberto, certo? Então, o que seria essa a ação convectiva, tá? Então, isso aqui acontece muito, principalmente, já vejo no final da tarde, né, tá? Então, acontece o quê? A gente tem nessa parte inferior aqui, geralmente, uma temperatura, tá? Temperatura. Na camada superior, nós temos o quê? Geralmente o quê? Uma temperatura mais baixa, né? Ou seja, um pouco mais fria, né? Tá? Então, o ar frio, ele é o quê? Ele é mais denso, ele é mais pesado, tá? Então ele vai descer. Ele vai descer e aqui nós temos o quê? Uma camada aqui mais quente que está o quê? Subindo, né? Então, esse ar frio vem aqui, ele substitui esse ar mais quente aqui, esse ar sobe, certo? Fica mais aqui nessa camada aqui mediana, tá? Então, fica fazendo o quê? Essa inversão aqui, né? Que a gente chama também de inversão térmica, devido a essa ação convectiva. Então, isso aí é extremamente prejudicial para uma aplicação defensiva. Por quê? Porque as gotas, tá? No caso, inversão térmica, elas vão ficar o quê? Levitando, elas não vão descer, tá? Para a camada aqui mais inferior, certo? Depende da camada inferior aqui, para o dossel inferior das plantas, né? Tá? Ou, de repente, para o solo. Tá? Então, essa é uma ação convectiva, que a gente chama também, e o efeito da ação convectiva é o que? A inversão térmica, ou seja, temperatura mais baixa, temperatura mais alta, tá? Sobe aqui, certo? E fica fazendo o que? Esse movimento, evitando com que as gotas desçam para a camada mais inferior, ou seja, consequência, maior sustentação que da gota. Então, isso aqui principalmente para as gotas muito finas e finas, né? Tá? Então, aqui, ó, baixa ação convectiva, então aqui, anteriormente, né? Então, aqui, alta ação convectiva, então vejam bem, as gotas vão ficar o que? Aqui na superfície, né? Baixa ação convectiva, temperatura que ocorre o quê? Quando nós temos temperatura mais baixa, dias nublados, ocorrência de vento e solo coberto, né? Então nós temos o quê? Como consequência, que é uma maior movimentação da gota para baixo. Então vejam bem, as gotas que estavam aqui, quando a gente vem lá faz a aplicação, essas gotas vão o quê? Vão descer, tá? Então promovendo o que aí? Uma boa deposição, tá? Uma boa deposição. Nas folhas, né? Ou no próprio solo, no caso a gente esteja fazendo aí, de repente, uma aplicação de um herbicida aí pré-emergente no solo, né? Tá? Então a gente vai ter aqui uma melhor deposição da gota, ou seja, quando você tem uma baixa ação convectiva. Então aqui, pessoal, influência do vento, né? Tá? Então nós temos aqui essas figurinhas aqui, né? Quando a fumaça sobe verticalmente, ou seja, ventos de menos que 2 km por hora, então a fumaça sobe verticalmente. Então, isso significa o quê? Que o vento está muito calmo, né? Então, pulverização não recomendável. De 2 a 3,2, quase calmo, né? A fumaça é um pouquinho inclinada, né? Pulverização não recomendável, tá? 3,2 a 6,5, brisa leve. As folhas oscilam, sente-se vento na face, ideal para pulverização.
6,5 a 9,6 km por hora, vento leve, né? Folhas e ramos finos em constante movimento. Evitar pulverização de herbicidas. Por quê? Porque aqui já existe o que? Um certo risco que de deriva, né? Tá? 9,6 a 14,5, vento moderado, movimento de galhos, poeira e pedaços de papel são levantados, impróprio para pulverização. Tá? Então, aquilo que a gente comentou anteriormente, a velocidade do vento ideal para pulverização é de 3 a 10 km por hora. Então, o que a gente falou aqui, tem um exemplo aqui, né? Essas figuras aqui, que mostra aqui um certo movimento dessa... em função que é da velocidade do vento, né? Mas aqui a gente comentou anteriormente, o importante é o que? É comprar lá ali um aparelhinho ali, né? Para medir essa velocidade do vento e também o que? A umidade relativa e também temperatura. Então, por exemplo, você pode comprar aí um termigômetro, tá? Um anemômetro, tá? Para que você possa fazer o que? A medição dessa temperatura. Então, isso aqui é importante, né? Modelo de ponta versus tamanho de gotas. Versus a velocidade do vento. Então, tipo de ponta. Pontas de indução de ar. Então, tamanho de gotas. Produz gotas grossa e muito grossa. Então, velocidade do vento máximo. Até 15 km por hora. Pontas com pré-orifício. Geralmente elas produzem o quê? Gotas grossa e média, né? Então, a velocidade do vento de até 9 km por hora. Ponta leque, comum. Então, tamanho de gotas. Se recomenda, tamanho de gotas que ela produz, gotas médias e finas, né? Então, se recomenda o quê? Que se utilize esse tipo de pontas, tá? Quando a velocidade do vento for de até 6 km por hora. Mais para frente vai estar discutindo melhor essa questão aí na verdade, na próxima aula, está discutindo melhor essa questão aí de tipos de pontas, tá? E o tamanho de gota que elas produzem, ok? Então, inversão térmica. Condições de aplicação com ausência de vento, mais frequente no período frio, no início da manhã e final da tarde. Indicativos: neblina, poeira em suspensão, gotas flutuando. Correntes convectivas, ausência de vento em horário quente, período da tarde. Gotas muito finas e finas flutuam. Gotas no para-brisa do avião ou do pulverizador, né? Tá? Então, ou seja, aquelas gotas ficam em suspensão, né? Tá? E vão começar o quê? A embaçar lá a para-brisa principalmente o que? Do pulverizador. Então, é uma forma de você estar observando essas correntes convectivas, também essa inversão térmica. Então, aqui, né, pessoal, efeito da estabilidade atmosférica, ou seja, inversão térmica. Então, vejam bem aqui, né? Nessas figuras aqui, ó. Então, olha só, tá? Então, vejam só aqui, ó. As gotas aqui em suspensão, ou seja, não descem, né? Neblina suspensa, neblina dispersando. Figura 2 aqui, mesma coisa, né? Tá? Então, vejam aqui, né? Neblina suspensa, neblina dispersão. Então, vejam bem, as gotas não descem, né? Outra situação aqui, então, que a gente comentou, né? Atmosfera invertida, tá? Então, ou seja, quando nós temos o quê? A temperatura aqui inferior, né? Menor que a temperatura superior, certo? E, geralmente, nós temos aqui nessa faixa aqui, de repente, tem aqui essa camada aqui, uma temperatura também menor do que T1 e menor que T2. Tá? Aí as gotas ficam aqui levitando, ou seja, elas não vão se depositar. Então, não recomendado para se fazer o quê? Momento recomendado para se fazer o quê? Uma aplicação de defensivos. Ok? Vamos falar aqui sobre gotas de pulverização. Tá? Então, a importância aí das gotas na pulverização agrícola, ou seja, o tamanho de gotas. Tá? Então, diâmetro das gotas. O adequado diâmetro de gotas é aquele que proporciona o máximo controle da praga com a mínima quantidade de produto fitossanitário e mínima contaminação do ecossistema. Então, pessoal, o tamanho da gota ele é determinado pelo diâmetro do orifício de saída, ou seja, pelo diâmetro do orifício de saída da ponta, né?
força de coesão entre as moléculas, vai depender também da temperatura, da pressão, da resistência oferecida ao mesmo ao sair pelo orifício, da tensão superficial do líquido, da densidade e da viscosidade. Então a gente vai estar discutindo mais para frente, daqui em diante, né? Tá? Cada situação dessa aqui. Então, parâmetros para avaliar uma neblina. Diâmetro mediano volumétrico, certo? O dV menor que 0,5. Diâmetro mediano numérico. Amplitude relativa, que mede a diferença de tamanho entre as gotas. Volume da cauda aplicada, ou volume da cauda no alvo. Densidade de gotas. Potencial de risco de deriva, volume de gotas menor que 150 micrômetros. E porcentagem de área coberta. Então, desses parâmetros, quais são os mais importantes? Então, ou seja, é bem importante que a gente levar em consideração que o diâmetro mediano volumétrico, a densidade de gotas e a amplitude relativa. Então, o que é o diâmetro mediano volumétrico? Diâmetro mediano volumétrico é o tamanho da gota que divide o volume aplicado em duas partes iguais. Diâmetro mediano numérico é o tamanho da gota que divide o número de gotas aplicadas em duas partes iguais. Então, um é o que? É o tamanho, tá? E o outro é o que? O volume, certo? Então, ou seja, quanto maior a amplitude relativa, maior será a quantidade de gotas muito pequenas e que pode acarretar maior deriva. Potencial de risco de deriva é o percentual de volume pulverizado com gotas menores do que 141 micra. Ou seja, se tiver 15% de gotas menor que 141 micra, o potencial de risco de deriva é de 15%. Tá? Então, pessoal, justamente isso aqui. Tá? Então, para a gente entender melhor, né? Então nós temos aqui essa representação aqui do diâmetro mediano volumétrico, que é dado o quê? Em micra, certo? Tá? Então, uma micra é igual ao quê? A 0,001 milímetro, tá? Então, ou seja, então nós temos aqui, ó, então isso aqui é o diâmetro mediano volumétrico. Então, ou seja, essas duas gotas aqui, certo? Essas duas gotas aqui, ela vai ter o quê? O mesmo volume, tá? O mesmo volume de todas as gotas aqui, ó, de 2, 4, 6, 8, dessas 8 gotas aqui, certo? E esse DMV, tá? É o diâmetro mediano volumétrico, tá? Então nós temos aqui, temos diâmetro mediano volumétrico, nós temos aqui, ó, 50% do volume, tá? Menor que o diâmetro mediano volumétrico e 50% do volume maior que o diâmetro mediano volumétrico, tá? Então está justamente aqui, ó, representado também o que nessa figura aqui. Então nós temos aqui, ó, 50% do volume, tá? Lado esquerdo aqui, e aqui nós temos o que? 50% do volume. Então quando a gente pegar aquele volume, né, será um volume, vamos pegar aí um volume de 1 litro, tá? E colocar ali numa caixa ali, certo? Então nós teríamos o diâmetro mediano volumétrico aqui, né? E aqui nós temos 50% do volume e desse outro lado aqui também 50% do volume. Certo? Então aqui, ó, diâmetro mediano volumétrico, tá? Esse aqui, né? Então nós temos aqui o espectro de gotas, tá? Espectro de gotas. Tá? Ele vai dar o que? A diferença o que? Entre a maior e a menor gota. Então, de repente, essa gota aqui, ela pode ter, sei lá, 400 micra, tá? Ou 400 micrômetros, né? E essa gota aqui, de repente, ela poderia ter o quê? Um tamanho aí de 150, 141 micra, ou 141, 150 micrômetros, né? Tá? Então, classificação de gotas conforme a normas ES 502I da SAB, né? Tá? Que é a sociedade aqui
Americana de Agricultura e Engenharia, né? Engenharia. Então, nós temos aqui, ó, classe tamanho de gotas, certo? Então, essa aqui é a classificação de gotas conforme a SAB. Se vocês pegarem a literatura aí, vocês vão ver que tem várias outras classificações, tá? Varia muito pouco, mas que tem uma certa diferença, ok? Então, tamanho de gotas, extremamente fina, certo? Então, tamanho da gota, DMV, em micrômetros, né? Então, menor que, ou seja, menor que 60, certo? Então, extremamente fina, quando você tiver uma gota com DMV menor que 60 micrômetros, tá? Cor púrpura, retenção foliar excelente, tá? Porém, um maior potencial de deriva, tá? Muito fina, 61 a 105 micrômetros, cor vermelha, retenção foliar excelente, tá? Fina, 106 a 235, cor laranja, muito boa, retenção foliar muito boa. Média, 213 a 340, cor amarela, retenção foliar boa. Grossa, 341 a 403 micrômetros, cor azul, retenção foliar moderada. Tamanho de gota muito grossa, 404 a 502, cor verde, retenção foliar pobre. Extremamente grossa, 503 a 665, cor branca, muito pobre, tá? E ultra grossa, tá? Ultra grossa, quando essa gota tiver um diâmetro volumétrico, o quê? Maior que 665 micrômetros. Cor preta, retenção foliar muito pobre, ou seja, muito baixa, né? Tá? Então é interessante a gente observar aqui que à medida que você reduz o que? O tamanho da gota, tá? O tamanho da gota, ou seja, quanto menor o tamanho da gota, maior o que? Esse potencial de deriva, né? Tá? E aqui, quanto maior o tamanho da gota, menor potencial de deriva, porém você tem o quê? Uma menor retenção foliar, tá? Uma menor retenção foliar. Então, quando que uma vai ser melhor do que a outra? Vai depender o quê? Do alvo. Que alvo você quer atingir? Por exemplo, você tem aqui, você quer fazer uma aplicação numa cultura, numa lavoura aí, que já está com uma boa cobertura vegetal, então, ou seja, quanto menor o tamanho da gota, melhor, né? Melhor cobertura, tá? Porém, nós temos que observar o quê? Certo? Esse risco aí de potencial de deriva, tá? Você pode ter uma boa retenção foliar, porém, o risco de potencial de deriva é maior, né? Tá? E dependendo principalmente o quê? Daquelas condições ambientais que a gente já viu anteriormente, né? Certo? Se de repente você tiver aí uma umidade relativa menor que 50, uma velocidade do vento já tendendo aí para os 10 km por hora, tá? Uma temperatura alta, então a gente já tem que trabalhar o quê? Com gotas maiores, já tem que trabalhar com gotas maiores, né? Gotas fina, média ou grossa, tá? Ou grossa, mas de repente, tá? Principalmente o que? Gotas finas e médias. Vamos fazer uma aplicação no solo. Aí a gente pode utilizar gotas muito grossas, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre isso, tá? Tamanho de gota, tá? Qual o tamanho de gota ideal para cada tipo de alvo. Então, aqui já uma outra classificação, né? Tamanho de gotas, já uma outra fonte, né? Essa outra fonte aqui, né? Tá? Então, classificação das gotas. Diâmetro mediano volumétrico em micrômetros, né? Ou micra. Então, aqui, ó, muito fina, menor que 150 micrômetros, né? Fina, de 150 a 250, média, 251 a 350,
grossa 351 a 450, muito grossa 451 a 550 e extra grossa maior que 551 micrômetros, certo? Aqui ele já colocou muito grossa o quê? De 402 a 502 micrômetros, né? Certo? Então, pulverizações geralmente são classificadas pelo DMV como? Então, diâmetro mediano volumétrico, em micrômetros. Tá? Então, menor que 50, classificação aerosol, tamanho de gota, muito fina. Tá? Geralmente, pessoal, esse aerosol aqui são aqueles sprays que a gente usa em casa, né? Por exemplo, aqueles SBP lá, Baygon, tá? Então, geralmente, aquele spray ali, ele produz o que? Aquele aerosol ali, né? Eles produzem gota o que? Menor que 50 micrômetros, né? Então, você pode ver, se a gente pulveriza ali no ar, ali, né? Nos pernilongos, elas ficam o quê? Elas ficam levitando ali no ar, né? Então, geralmente, o que? Aqueles insetos que estão ali voando, né? Vem e entra em contato com o ingrediente ativo ali e é contaminado, tá? Então, são gotas muito fina. Na agricultura, tá? Um tamanho de gota, esse aqui vai ser perdida, tá? Com certeza vai evaporar, tá? Vai sofrer aí a deriva, principalmente por evaporação, né? Gota com diâmetro volumétrico de 51 a 100 micrômetros, né? Já é uma neblina, né? Ou seja, uma gota de tamanho de gota fina, né? 101 a 200, então já é uma pulverização fina, tamanho de gota média, né? 201 a 400, já é uma pulverização média, tá? Classificação, pulverização média, né? Tamanho de gota grossa. E maior que 400, uma pulverização pesada, ou seja, gota muito grossa, tá? Então, essa aqui já é uma outra fonte, né? Tá? O Vilera, 2007. E aqui a gente comentou anteriormente, então, 1 micrômetro é igual ao que? A 0,001 milímetro. Isso aqui seria mais ou menos o que? O tamanho da cabeça de um alfinete, tá? Ou seja, bem fino mesmo, tá? Então, isso aqui, ó, é importante, né? Que mostra aqui o que? O tamanho de gota produzido de acordo com o tipo da ponta de pulverização. Tá? Então, nós temos aqui dois exemplos, dois gráficos aqui, né? Então, esse primeiro aqui é uma ponta de jato plano, né? Ou leque. Então, vejam bem, certo? Há uma pressão aqui de 30 psi, certo? De 30 psi. Então, nós temos aqui um diâmetro mediano volumétrico de mais ou menos o quê? 180 micrômetros, né? 180, 185 micrômetros, certo? E esse tamanho de gota vai diminuindo o quê? Conforme vai aumentando o quê? A pressão. E também vai depender o quê? Então, vocês vejam bem aqui, ó. Então, esse primeiro exemplo que nós pegamos aqui, que é a XR 11001, ou seja, uma ponta de jato plano, ou jato leque, né? Que tem uma vazão que é de 0,1 galão, né? Tá? 0,1 galão por litro, unidade americana. Mas a gente vai estar passando para vocês, explicando melhor isso aí. Então, 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, tá? 0,8. Então, ou seja, aqui é o mesmo modelo de pontas, né? Só varia o que? A vazão da ponta, tá? Então, vejam bem que conforme você aumenta a pressão, diminui o que? O tamanho da gota. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, essa mesma ponta aqui, né? A XR 11001, aqui com uma pressão de 30 psi, ela está produzindo gota aqui mais ou menos o que? De 180 micrômetros. Para uma pressão de 90 psi, então vejam bem aqui, ó, o tamanho da gota já caiu aqui para 145, tá? 145 micrômetros mais ou menos, certo? Aqui já é uma ponta de jato cônico vazio. A ponta de jato cônico vazio, ela produz gotas menores ainda, tá? Menores ainda. Então vamos pegar aqui, ó, certo? Por exemplo, aqui essa TXVK
3, um modelo aí de ponta, né? De jato cônico. Então vejam bem aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, a 4, tá? 4 bar. Então vejam bem aqui, ó, já produz aqui, ó, uma gota aqui de aproximadamente aqui, ó, 130, tá? 130 micrômetros mais ou menos, tá? 130 micrômetros. Então gotas bem menores do que as gotas de tamanho bem menor do que as produzidas pelas pontas de jato leque, né? Tá? Jato plano ou jato leque. Ok? Então isso aqui é muito importante. Então, aqui também comparando, né? Tá? Comparando aqui essa tabela aqui, né? Comparando a ponta de jato leque ou cônico, né? Então, característica: tamanho de gotas. Leque, então ela produz gotas maiores, né? Cone vazio já produz gotas menores. Capacidade de cobertura do alvo. A ponta de jato leque. A capacidade de cobertura do leque é menor, tá? A de jato cone já tem uma capacidade de cobertura maior, porque produz gotas menores, né? Certo? Potencial de risco de deriva. Jato leque menor, cone vazio maior. Janela de aplicação. Leque ampla, cone vazio restrita, ou seja, o que seja essa janela de aplicação aqui? Tá? Como você aqui, a cone vazio produz gotas menores, né, com menor diâmetro mediano volumétrico, então ela tem o que? Um maior potencial de risco de deriva. Então você já requer o que? Uma condição, ela já requer o que? Uma condição mais ideal, que as condições ambientais mais ideais, o que? Para você fazer a aplicação, tá? Para você fazer a aplicação, ou seja, uma temperatura menor, uma umidade relativa maior, né? E uma velocidade do vento menor, tá? Distribuição sobre a barra. A ponta tipo jato leque, ela tem uma distribuição melhor, a cone vazio já tem uma distribuição pior. Risco de entupimento, leque maior, cone vazio menor. Então, essa janela de aplicação é um período do dia em que consigo aplicar, tá? Período do dia em que consigo aplicar, ou seja, com as condições que a gente já comentou aí, mais próximo dos ideais, né? Umidade relativa acima de 50%, velocidade do vento entre 3 e 10 km por hora e temperatura por volta aí de 30 graus Celsius. Tá? Jato cônico é mais recomendado para trabalhar com volumes mais baixos. Então, para melhorar a cobertura dos alvos, gotas mais finas ou maior volume. Tá? Então, sexto, que é importante. Para melhorar a cobertura dos alvos, gotas mais finas ou maior volume. Para usar menor volume de cauda, gotas mais finas. Para usar gotas maiores e manter a cobertura, aumentar o volume. Então é muito importante, pessoal, essa relação aqui, tá? Eu preciso de uma cobertura melhor para o meu alvo. Então, gotas mais finas ou maior volume, tá? É a única forma de se melhorar essa cobertura. Para usar menor volume de cauda, gotas mais finas, tá? Para usar gotas maiores e manter a cobertura, aumentar o volume. Então, por exemplo, qual a porcentagem mínima de cobertura? Então, isso aí vai depender o que do alvo. Se for um alvo herbicida para emergente, uma cobertura de 5 a 10% é muito boa. Precisa ter o quê? Uma boa uniformidade. Então, vejam bem, pessoal, um herbicida para emergente, seja um herbicida, tá? Aplicado no solo, né? Certo? Então, uma cobertura aí de 5 a 10% já é muito boa. Ok? Porque você precisa ter uma boa uniformidade o que? Na pulverização. Tá? Espectro de gotas, certo? Então, isso aqui é muito importante, né? Tá? É muito importante. Então, vejam bem, certo? Então, medida lógica, certo? Então, nós temos aqui as cores, né? Certo? As cores, então a gente vai ver mais para frente sobre isso aí. Então, aqui, ó, então, aumento da capacidade. Então, lógico, à medida que você desce nesse sentido aqui, então você está aumentando o quê? A
a vazão da ponta. Então, aqui você tem, por exemplo, 0,1. Tá? Aqui você já tem 0,15, 0,2, 0,3, 0,40. Então, à medida que você aumenta você vai descendo aqui, tá? Você aumenta, tá? A vazão. Ou seja, à medida que você aumenta o diâmetro aqui do orifício da ponta, você aumenta o que? A vazão. Então, vejam bem aqui, ó. Tá? Essa ponta 0,1, para uma pressão de 1 bar, ela vai ter uma vazão aí de 0,23 litros por minuto, né? Litros por minuto, certo? A ponta 110,015 já vai ter a 1 bar uma vazão de 0,34 litros por minuto. E assim sucessivamente, né? A ponta aqui, ó, XR 110,08 já vai ter o quê? A pressão de 1 bar, uma vazão de 1,82 litros por minuto, tá? Aqui para uma pressão de 1,5 bar, aqui para 2, 2,5, 3, 3,5 e 4, tá? E é muito importante a gente observar aqui essas cores. Então, esse aqui, tá? São o quê? O tamanho das gotas. Lembra lá quando nós vimos lá na tabela lá, certo? Aquelas cores lá, púrpura, vermelho. Então, aquilo é o quê? É o tamanho da gota, certo? A classificação. Então, esse é um padrão internacional. Então, vejam bem, por exemplo, essa ponta aqui, XR 110,01, a uma pressão de 3,5 bar e 4 bar, ela vai produzir o quê? Gotas muito finas, tá? Gotas muito finas, então muito sujeita a deriva, certo? Aqui, essa faixa do laranja aqui, então são todas o quê? Gotas finas, tá? Faixa aqui do amarelo, são todas gotas médias, tá? Faixa do azul, gotas o quê? Grossa. Então, nós temos aqui, para essas pontas aqui, para essas pressões aqui de 1 até 4 bar, então nós não vamos ter produção de gota muito grossa ou extremamente grossa, tá? Certo? Então, isso aqui é o que? O jato leque, né? Jato leque comum, né? Tá? Certo? Elas não vão produzir gotas muito grossas ou extremamente grossas. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, já vai ser produzido o quê? Pelas pontas, tá? Com indução de ar. Então, isso aqui é muito importante. Então, isso aqui, a gente vai ver mais para frente aí, é muito importante a gente seguir isso aqui quando nós vamos fazer uma aplicação, tá? Uma escolha do tamanho de gota. Então, que vai estar relacionado diretamente com o tipo de ponta, com o tamanho do orifício daquela ponta e também com a pressão de trabalho. Então, é importante que a gente grave aqui o quê? Que quanto maior a pressão, tá? Quanto maior a pressão, menor será o quê? O tamanho da gota. Então, por exemplo, você mantendo aqui o mesmo modelo de ponta, né? Então, vejam bem aqui, ó. Certo? Então, ou seja, a 110,01. Então, à medida que você aumenta a pressão, tá? Vai diminuindo o tamanho da gota. Então, chegando aqui o quê? A produzir gotas, a uma pressão de 3,5 e 4, gotas muito finas, né? Então, classes de tamanho de gotas sugeridas para diferentes aplicações. Então, isso aqui é importante, pessoal. Então, quando a gente vai fazer um planejamento de uma pulverização, tá? Então, é muito importante que a gente tenha o quê? Essas informações, tá? E quando nós formos fazer lá daqui acho que a segunda aula nossa segunda aula a partir dessa aqui, então a gente vai ver lá, fazer exercício de escolha de pontas conforme o alvo que você quer atingir. Então vejam bem aqui. Então a gente precisa, toda vez vai fazer uma escolha de tamanho de gota, de volume de cauda, então é importante a gente tem que saber o quê? O alvo, tá? Então essa escolha é feita em função do alvo. Então vejam bem aqui, para aplicações de herbicidas pré-emergentes, herbicidas pós-sistêmicos, ou seja, sem efeito guarda-chuva, ou seja, uma lavoura que não está com a entrelinha ainda totalmente fechada, que vai dificultar a descida daquelas gotas aqui. Então, se as condições forem favoráveis, né, que as condições ambientais lá, né, forem favoráveis, então a gente usa o quê? Gotas grossas ou muito grossas. Se as condições forem
forem desfavoráveis, nós já temos que utilizar o quê? Gotas muito grossas ou extremamente grossas. Por quê? Porque em condições desfavoráveis, o risco de deriva aqui, tá, é maior, né? É maior. Então a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Com a deriva, por quê? Porque a gente está fazendo o quê? Uma aplicação de herbicida. Então você faz uma aplicação de herbicida numa área e esse herbicida de repente dá aí uma deriva na cultura do vizinho lá, tá? Então você pode estar matando que a cultura do vizinho, certo? E aí é problema, né? Herbicidas pós-sistêmicos com efeito guarda-chuva, ou seja, você já tem aqui uma cultura totalmente fechada, né? Entrelinha totalmente fechada. Então, em condições favoráveis, você vai usar o quê? Gotas finas ou médias. Condições desfavoráveis, você vai usar gotas médias ou grossas, tá? Herbicida pós de contato. Condições favoráveis, você vai usar gotas finas ou médias. Condição desfavorável, gotas médias ou grossas. Então, ou seja, para herbicidas pós de contato, você já tem que ter uma cobertura maior, né? Você já tem que ter uma melhor cobertura, certo? Então, já se trabalha aqui no máximo com gotas grossas. Então, nunca você vai trabalhar aqui com gotas muito grossas ou extremamente grossas, certo? Nas condições favoráveis. E se for na condição favorável, condições climáticas favoráveis, você já pode usar uma gota finas ou médias. Inseticida e fungicida, lavoura nova, aberta, ou seja, sem efeito de guarda-chuva também, né? Então, condições climáticas favoráveis, gotas médias, desfavoráveis, gotas médias ou grossas. Inseticida e fungicida, lavoura fechada, tá? Condições climáticas favoráveis, você usa gotas muito finas ou finas, e condições desfavoráveis, gotas finas ou médias. Então, essas informações são muito importantes, tá? Então, isso aqui, pessoal, mostra aqui, né, essa figura, tamanho de gota, tá? Tamanho de gota e cobertura produzida por diferentes bicos de ação, certo? Então, você está usando aqui 200 litros por hectare. Então, ou seja, o mesmo volume, a mesma taxa de aplicação. O que você está variando aqui é apenas o quê? O tipo de ponta, tá? O tipo de ponta. Pressão também, a mesma pressão, certo? A mesma pressão, 30 psi, tá? Então, você tem aqui o DMV e densidade de gotas, tá? Certo? Então, por exemplo, para essa ponta aqui, ó, a TJ 60 110,03, com uma pressão de 30 psi, então você tem o quê? Um diâmetro mediano médio de 220 e você tem aqui, ó, uma cobertura aqui, 360 gotas por centímetro quadrado, tá? Então, ou seja, uma cobertura muito boa, certo? Para essa ponta aqui, por exemplo, já a XR aqui, que é um jato leque comum, né? 110,03, então vocês vejam bem, o DMV, tá? Já ficou um pouco maior, né? 265 micrômetros, e a cobertura já foi menor, 205 gotas por centímetro quadrado. Para essa ponta aqui, DG 110,03, aqui, ó, tamanho de gota, tá? 365 micrômetros, cobertura 67 gotas por centímetro quadrado. E para essa ponta aqui, a TT 110,03, DMV 500, tá? 500 micrômetros, certo? Cobertura 20 gotas por centímetro quadrado, tá? Então é importante, pessoal, esse gráfico aqui, a gente observar o seguinte, né? Que quanto maior o tamanho da gota, ou seja, quanto maior o diâmetro mediano volumétrico da gota, menor a cobertura, tá? Menor a cobertura. Então isso é muito importante, certo? Então isso aqui é importante quando nós vamos fazer lá a escolha de pontos de pulverização, tá? Então tem que se observar isso aqui, tá? É importante a gente ter essa informação, ter isso em mente, né? Que quanto maior o tamanho da gota, menor a cobertura, tá? Menor a cobertura. E isso aqui a gente considerou o quê? O mesmo, ou seja, para um mesmo volume, tá? Para um mesmo volume, 200 litros por hectare. Então, como determinar na prática o DMV? Então, lupa graduada, né? De igual a 1 centímetro quadrado, tá? Se a gota preencher toda a área
1000 micrômetros, metade da área 500 micrômetros, um quarto da área 250 micrômetros. Aí o restante, mais ou menos, você vai estimar o que visualmente. Então, na prática, considera fator de esparramação da gota de 1/2, portanto, se a margem tiver 500 micrômetros, considera uma de 250 micrômetros. Tá? Então, tem, pessoal, algumas lupas aí graduadas para você fazer lá no campo, tal, essa avaliação do tamanho da gota, né? Tá? Agora, isso aqui também, hoje nós temos aí vários aplicativos, né? Tá? Vários aplicativos aí, tem um da Embrapa, se não me engano, acho que é o Dropscope, tá? É gratuito, que você pode baixar no celular, tal, para fazer essa avaliação de tamanho de gotas. Então, isso aqui, pessoal, a relação entre os volumes das gotas é uma função cúbica da relação entre os diâmetros. Então, essa fórmula aqui, relação dos dois volumes de esferas de diâmetro D2 e D3, tá? Então, V2 sobre V1 é igual, ou seja, volume 2 sobre volume 1 é igual ao diâmetro 2 sobre o diâmetro 1, tá? Certo? Então, ou seja, uma gota de 300 micrômetros tem quantas gotas de 100 micrômetros? Então, é só a gente fazer esse cálculo aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, 300 dividido por 100 elevado ao cubo é igual, certo? 3 elevado ao cubo, que é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27 gotas, tá? 27 gotas, ok? Então, ou seja, aqui, a gente está considerando o que? O mesmo volume, está considerando o quê? Que o V1 e o V2 aqui são iguais. Então, a gente não variou o volume, está variando apenas o quê? O diâmetro da gota. Você manteve o volume lá de aplicação, né? A taxa de aplicação, tá? Sei lá, depende aí, 100 litros por hectare. E você está variando o que? Apenas o tamanho da gota, tá? Ou seja, você tinha uma gota certo? Você tinha uma gota de 300 micrômetros, né? Certo? Você vai reduzir o que? Para 100 micrômetros. Então, você vai ter aqui, ó, você vai ter 27 gotas de 100 micrômetros, tá? Então, o tamanho ideal da gota é de 100 micrômetros a 300 micrômetros. Então, justamente isso aqui, né, pessoal? Então, aqui, ó, você tem uma gota aqui, ó, de 400 micrômetros, tá? Então, se você reduzir essa gota para 200 micrômetros, você vai ter 8 gotas, tá? 8 gotas de 200 micrômetros. Se você reduzir essa gota para 100 micrômetros, você vai ter 64 gotas. Se você reduzir para 50 micrômetros, você vai ter 504 gotas, tá? Então, por quê? Então, ou seja, você reduziu de 400 para 200, a gota não vai dobrar. Por quê? Porque ela é uma função cúbica, né? Tá? Ela é uma função cúbica. Então, por isso que você de uma gota de 400, você tem o quê? 200, de uma gota de 400, você reduzir para 200, você vai ter 8 gotas de 200 micrômetros. E assim sucessivamente. Tá? Por quê? Porque é uma função cúbica. Ok? Então, aqui, né? Só uma outra forma de representar. Então, uma gota de 400, você vai ter 8 de 200. Você vai ter 64 de 100 ou 512 de 50. Então, ou seja, classificação do volume de pulverização, tá? Então, por exemplo, para culturas anuais e para culturas arbóreas, né? Então, seriam duas situações aqui, tá? Então, ou seja, é considerado um alto volume em culturas anuais quando você tiver o quê? Um volume de pulverização maior que 600 litros por hectare. Arbóreas maior que 1.000, tá? Médio volume de 200 a 600 para as anuais, para as arbóreas de 500 a 1.000, baixo volume de 50 a 200 litros por hectare, tá? Arbóreas de 200 a 500, muito baixo volume, quando esse volume foi de 5 a 50 e para arbóreas de 50 a 200. Ultra baixo volume, ou seja, UBV, né? Quando esse volume aí for menor que 5 litros por hectare. E para as arbóreas menor que 50 litros por hectare.
Então, ou seja, uma classificação conforme o volume de pulverização e conforme a cultura também, né? Culturas anuais ou culturas arbóreas. Então, o que é cobertura? Cobertura é o número de gotas por unidade de área obtida na pulverização, tá? Então, ou seja, quantidade de gotas por centímetro quadrado, tá? Então, qual é a cobertura ideal? Varia conforme o agente a ser controlado. E o que é a deposição? Então, deposição é a quantidade de cauda ou de ingrediente ativo que atingiu o alvo, tá? Ou seja, que foi depositado no alvo, né? Tá? Então, isso aqui, só para a gente ver aqui, o modelo de ponta versus a vazão, versus a pressão, versus o tamanho de gota. Tá? Então, nós temos aqui modelos de pontas, né? Então, aqui, ó, vários modelos de pontas, tá? Então, pontas XR, AXI, UF, tá? Então, pontos aqui de jato leque, né? Aqui a vazão delas, por exemplo, 110, 01, 015, 02, 03, 04, certo? E aqui o tamanho de gota que ela vai produzir conforme o que? A pressão, tá? Então, nós temos aqui a pressão em bar e a pressão em PSI. Então, aqui, ó, a 110,01, a pressão de 1 bar vai produzir vai ter uma vazão de 0,33 litros por minuto, tá? Essa aqui já vai dar 0,15, 0,46, 0,68, 0,91 litros por minuto. Então, ou seja, aqui está aumentando que a vazão da ponta, certo? Se aumentar a vazão, manteve a pressão, porém se aumentou a vazão da ponta. Então, a vazão em litros por minuto também vai aumentar, certo? Aqui você manteve o modelo da ponta e aumentou o que? A pressão. Então, também a vazão o que? Vai aumentar, né? Tá? Mesma coisa. Então, aqui nós temos aqui nós vamos ter o que? Gotas, certo? Finas, né? Laranjas, amarelas, gotas médias e vermelho, gotas o que? Muito finas. Então, ou seja, reforçando aqui, né? Para aquele mesmo volume, para aquele mesmo tipo de ponta, à medida que nós aumentamos a pressão, você aumenta a vazão da ponta, tá? Então, o que a gente está observando aqui, né? Você aumenta a vazão da ponta, mas também você vai diminuir o que? O tamanho da gota, certo? Então, aqui, pessoal, já são as pontas o que? Com indução de ar, né? Então, nós temos aqui AI, BJ, VI, etc. Então, o que? Já produz o que? Gotas, tá? Muito grossa, né? Tá? Ou gota grossa. Então, aqui, ó. Muito grossa, tá? Não, grossa, né? Ou muito grossa, tá? Então, pontas com indução de ar, certo? Então, aqui, ó, 0,15, 110, 02, 03 e 04, certo? Então, acontece o quê? Então, à medida também que a gente aumenta a pressão aqui, diminui o quê? O tamanho da gota. Porém, as pontas com indução de ar, elas não vão produzir o quê? Gotas médias muito finas ou não, médias finas ou muito finas, né? Tá? Médias finas ou muito finas. Essas vão produzir gotas o quê? Muito grossa ou grossa. E vejam bem aqui, ó, tá? Olha a diferença aqui de pressão, certo? Aqui, vamos pegar esse modelo de ponta aqui, ó, uma pressão de 4 bar, né? Então, produziu o que? Gota muito fina, certo? Aqui, ó, para essas pontas de indução de ar, uma ponta que com uma pressão aqui de 8 bar, tá? 8 bar, 114 PSI. Então, produziu no mínimo que gota grossa, certo? Aqui já são as pontas de jato plano de deriva, né? Do tipo DG, ADI, LD, tá? Então, por exemplo, aqui para as pressões também, né? Então, mostrando também o quê? Que à medida que você aumenta, tá? Aumenta a pressão, você aumenta a vazão, porém diminui o tamanho da gota. Aqui você já consegue produzir o quê? Já consegue produzir gotas mais grossas, quando você tem o que? Gota grossa, né? Quando você tem o que? Uma ponta com volume, com a vazão maior, né? Com a vazão maior e também você aumentando o que? A pressão, ok? Então, muito importante a gente se atentar aí para essas informações aí, prestar muita atenção nessas informações. Então, a figura abaixo, como a mudança da polarização muda o tamanho das gotas de aplicação. Tá? Então, nós temos aqui a figura A, B, C e D. Tá? Então, aqui, né?
Então, na figura A, então, o que ele fez? Ele pegou aqui, ó, esses papéis hidrossensíveis aqui e colocou aqui em 3 posições e colocou 3 posições aqui colocou aqui na planta, né, e fez a pulsação o quê? Com atomizadores rotativos, certo? Com cone vazio, tá? Cone vazio e jato plano ductilé com indução de ar. Então vejam bem a diferença do tamanho de gotas, né? Aqui já são gotas o quê? Finas, né? Aqui já são o quê? Gotas médias, tem bastante gota fina, mas jamais médias, e aqui é o que? Gotas muito grossas, certo? Gotas muito grossas. Então, fundamentos, né? Então, ajustes da aplicação. Então, reduzir tamanhos das gotas. Se você quiser reduzir o tamanho da gota, então, usar o quê? Pontas de jato plano duplo ou cone vazio, maior pressão, ou usar o quê? Adjuvante, né? Surfactante. Eu quero aumentar o tamanho das gotas. Pontas de pré-orifício ou indução de ar, menor pressão e usar o que? Adjuvantes, óleos espessantes de cauda, né? Então, escolha do tamanho de gotas. Gotas finas, médias ou grossas. Então, então é importante, pessoal, solução única não existe. Então, cada problema exige uma solução específica. Ou seja, para cada situação, para cada tipo de alvo, para cada condições ambientais, você vai ter o quê? Um tamanho de gota ideal. Então, o importante observar aqui é que gotas finas, tá? Você tem um maior potencial de deriva, você tem uma maior penetração e uma maior cobertura, tá? Porém, certo? Ele comentou, você tem um maior potencial de risco de deriva, né? Gotas grossas, você tem menor deriva, menor penetração e menor cobertura, tá? Então vai depender de em que condições está a sua cultura, tá? Então, ou seja, sempre vai depender o que do tipo de alvo e também o que das condições ambientais no momento da aplicação para você escolher o que saber, né, qual é o tipo será o tipo de gota mais recomendado para aquele momento ali, para aquela aplicação, tá? Então isso aqui é a densidade de gotas, né, ou seja, quantidade de gotas, né? Ou seja, densidade de gotas, quantidade de gotas por centímetro quadrado, o pessoal também chama de cobertura, né, tá? Necessária para uma ação eficiente e defensiva. Então aqui, ó, inseticida, o ideal que você tem aí de 20 a 30 gotas, pelo menos, né, 20 a 30 gotas por centímetro quadrado. Herbicidas pré-emergentes, também de 20 a 30, né? Herbicidas pós-emergentes, de 30 a 40, fungicida sistêmico de 30 a 50 e fungicida de contato maior que 70 gotas por centímetro quadrado, tá? Então, muito importante. Então, valores básicos de cobertura, né, gotas por centímetro quadrado e tamanho das gotas expressas segundo seu DMV em função do tipo de produto fitossanitário. Então, aqui, tá? Uma outra tabela aqui, já por um outro autor, né, que é o Marques, 1997, tá? Então, por exemplo, herbicida pré-emergente, de 20 a 30 gotas por centímetro quadrado, diâmetro mediano volumétrico das gotas, 400 a 600 micrômetros. Herbicidas pós-emergentes, tá? Plântulas, de 30 a 40 gotas por centímetro quadrado, diâmetro mediano volumétrico das gotas, de 150 a 250. Herbicida pós-emergente de contato, 50 a 70 gotas por centímetro quadrado, tá? Diâmetro mediano volumétrico também de 150 a 250. Herbicidas pós-emergente sistêmico, tá? Já pode utilizar aqui uma cobertura menor, de 30 a 40 gotas por centímetro quadrado. Diâmetro, 150 a 250. Fungicida de contato, 50 a 70 gotas por centímetro quadrado. Diâmetro de 100 a 200. Fungicida sistêmico, 30 a 40 gotas por centímetro quadrado. Diâmetro de 200 a 300. Inseticida de contato, 40 a 50 gotas por centímetro quadrado. Diâmetro mediano volumétrico, 100 a 200. E inseticida sistêmico, de 20 a 30
gotas por centímetro quadrado e o diâmetro mediano volumétrico das gotas de 200 a 300, certo? Então, muito importante. Ou seja, então a cobertura e o diâmetro da gota, tá? Ideal, ou seja, recomendado, vai depender do alvo, tá? Vai depender do alvo. Então, nós temos aqui várias situações, né? Então, ou seja, a eficiência biológica depende do diâmetro das gotas, tá? Do diâmetro das gotas. Então, essa fórmula aqui é aplicação de líquido, número teórico das gotas. Então, ou seja, se você pegar aqui 60 dividido por π, tá? 3,14, né? Aí 100 dividido pelo diâmetro da gota, tá? E vezes o volume, tá? De aplicação, ou seja, litros por hectare. Então dá para você determinar o que usar essa forma, dá para você determinar um número ideal que de gotas, no teórico, né? De gotas que se requer o que por centímetro quadrado. Número de gotas centímetro quadrado em função do tamanho das gotas e volumização. Então, isso aqui é importante também, né? Tá? Então, ou seja, se você tiver aqui um volume de pulverização de 100 litros por hectare, não, de pulverização de 60 litros por hectare, e se você tiver um diâmetro mediano volumétrico de 100 micrômetros, então você vai ter o quê? 1.150 gotas, né? Por centímetro quadrado. Se você tiver 80 litros, você já vai ter 1.530 gotas para 100 litros, 1.910, 150 litros, 2.870, 200 litros, 3.280. Se você já tiver aqui, tá? Um diâmetro mediano volumétrico. Então, vejam bem aqui, vamos pegar aqui 200, ó, tá? Você tinha uma gota aqui de 100 micrômetros, aumentou para 200. Então, vejam bem, para um volume de 60 litros por hectare, já caiu aqui para 150 gotas no quadrado. Vejam bem, o tanto que diminuiu, né? De 80 já caiu para 200, 100, 240, 360, 480. Eu aumentei o tamanho da minha gota para 500 micrômetros. Então, vocês vejam bem, para um volume de 60 litros, você vai ter só 9 gotas por centímetro quadrado. Para 80 litros, 12, 100 litros, 15, 150, 23, 200, 30, certo? Então, vejam bem, certo? Aqui você teria uma cobertura que é recomendada para muitos alvos, né? Tá? Então, é importante, muito importante essa relação aqui, ó. Tá? Essa relação entre o que? O diâmetro mediano volumétrico, o volume, tá? De pulverização em litros por hectare e o número de gotas que serão produzidas, tá? Número de gotas produzidas, ok? Então, muito importante isso aí, certo? Então, a densidade de gotas. Então, era considerado alto que quando for maior que 20 gotas por centímetro quadrado. Baixa quando a densidade de gotas for menor que 20 gotas por centímetro quadrado.